Enquanto isso, chega aqui a notícia de que o Barack Obama, que está louco para controlar a internet, seguindo, aliás, a orientação da ONU, é um plano que vem da ONU, quer dizer, trata-se de controle mundial da internet, e não só nos Estados Unidos, ele pegou este projeto da ONU e vai tentar impô-lo aqui nos Estados Unidos mediante decreto administrativo, ou seja, a coisa não vai passar pelo Congresso. Eu estou dizendo há anos, e esses historiadores de merda não são capazes sequer de estudar um pouco o assunto para ver o que está acontecendo. Eu estou dizendo que de 30 anos para cá existe uma nova técnica legislativa que está sendo aplicada no mundo inteiro. E esta é coisa que vem com orientação da ONU mesmo. A técnica consiste no seguinte: evitar que as questões sejam levantadas e discutidas no parlamento. Então você legisla não através de leis aprovadas pelo parlamento, mas através de portarias, de decretos administrativos, de normas técnicas. Ou seja, você vai roendo pelas beiradas. Você não permite que as grandes questões cheguem ao parlamento. Você contorna o parlamento. E você legisla numa instância inferior ou através de decreto presidencial, como o presidente está fazendo aqui. São as famosas medidas provisórias. Eu lembro que no tempo do FHC, né, qualquer coisa que o presidente assinasse como medida provisória, a esquerda inteira caía de pau, falava que isso é uma ditadura, ele está governando sem o parlamento. Vocês, quando sobem ao poder, você faz isso 1000 vezes mais. E pior, a mídia não reclama, porque a mídia está entendendo do seu lado. Por exemplo, esta questão do controle da internet, não tem um único grande jornal americano que esteja acompanhando isso. Isso é um acontecimento, vamos dizer, da mais alta importância, e a população americana está ignorando. Só não ignora porque estão usando a própria internet para divulgar o que se passa. E para fazer com que as pessoas protestem. Na Europa se tem movimentos de protesto de rua já contra isso aí. Tá certo? Também não são noticiados. Então, presta atenção, gente. A liberdade da qual nós desfrutamos ainda na internet está para acabar. Pior, se o Obama passar esse decreto viola ostensivamente a própria Constituição americana. E ele sabe que esse projeto jamais seria aprovado no Congresso. Mesmo os democratas, mesmo a turma da esquerda não ia querer um treco desse. Então, como não vai passar no Congresso, que fala? Não precisa do Congresso, nós legislamos aqui por decisão administrativa. Né? Então, acompanhe lá. Você viram no site da United States Justice Foundation, eles estão acompanhando isso aí muito bem. Quer dizer, se não fossem essas entidades que se dedicam a pesquisar essas coisas, divulgá-las e lutar, né, contra esse tipo de abuso de poder, nós não estaríamos nem sabendo o que se passa. Porque se você for depender de mídia, hoje estou dizendo para vocês, a mídia mudou de natureza. Nos Estados Unidos, quem controla a mídia inteira são 6 grupos empresariais. 6! Isso quer dizer que basta 6 pessoas estarem de acordo, quer dizer, um sujeito telefona para 5, e está decidido o que o povo vai saber e o que ele não pode saber. Foi assim que conseguiram esconder, por exemplo, essa questão dos documentos falsos do Obama. Estão escondendo até agora. Você tem, pelo menos metade da população americana não sabe disso. Então, pior, os que sabem através ou de um site, ou de uma associação, ou de um movimento político. Então, essas informações não adquirem fé pública, porque fé pública é só através, vamos dizer, dos meios de comunicação de massa que atingem toda a população ao mesmo tempo, de modo que todos fiquem sabendo a mesma coisa e cada um fique sabendo que os outros estão sabendo a mesma coisa. O que é a condição indispensável para um debate. Só existe debate quando todas as partes envolvidas dispõem das mesmas informações e estão conscientes de que o outro lado também tem acesso às mesmas informações e só que as interpreta diferentemente. Então você, partindo de uma base de fatos que é comum e que é publicamente conhecido, você arma o debate em cima. Sem isso não há debate. Então, como as informações fundamentais não aparecem na grande mídia, então elas não adquirem fé pública. São só grupos e pessoas que sabem daquilo. Então você não pode criar um debate público em torno daquilo. Você não pode discutir isso no New York Times, porque se você vai levantar essa questão no New York Times, você tem 2 anos de informação faltantes. E você não pode, no curso de um debate, mesmo que eles vão entrevistar aqui um fulano, e ele chega lá e ele fala deste projeto de controle da internet, por exemplo.
Só que ele não pode, no espaço de uma entrevista de 20 minutos, dar todas as informações faltantes que deveriam ter saído ao longo de meses e meses. Então o sujeito entra no debate com total desvantagem. O outro lado está falando de coisas que todo mundo sabe, e, portanto, os argumentos dele adquirem aos ouvidos do público uma credibilidade imediata, baseada na fé pública das informações com as quais ele conta, as informações nas quais ele se respalda. E o outro lado não, ele teria que dar o argumento e mais as informações faltantes, tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiquei nessa situação. Por exemplo, quando eu digo aqui, né, olha, no tempo da ditadura, houve uma ascensão social maior do que nos últimos anos. Olha, eu digo isso porque eu estudei. Então, eu tenho as informações e sei que a coisa foi assim. Só que é o seguinte, essas informações nunca apareceram na mídia. Ao passo que o oba-oba em torno do Fome Zero, etc., está na mídia o tempo todo. Então, se vai fazer um debate, eu vou debater com o seu Bertone. Embora o seu Bertone seja um analfabeto, ele entra no debate com uma vantagem. Os argumentos que ele diz se respaldam em informações que todo mundo tem. Ao passo que eu tenho que dar os meus argumentos e mais 2 ou 3 ou 10 anos de informações faltantes, num espaço de 10 ou 15 minutos. Então, a coisa é moldar. Quem controla o fluxo de informações, controla o fluxo dos debates também. E isso é justamente o que se chamou a técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, você reduz uma facção, um partido, uma corrente, uma pessoa, tá certo? A um estado de mudez. Porque ela não pode nem começar a se explicar. Porque todas as informações em que se baseariam os argumentos dela estão faltantes. E não pode. Veja, um lado entra falando com base em informações que todo mundo já conhece, que está cansado de repetir e que toma como verdadeiras. O outro lado entra com informações novas que ele tem que comprimir em 10 minutos e que em 10 minutos não pode adquirir a credibilidade das informações que foram repetidas ao longo de meses. Então, aquilo que a gente fala soa estranho. E quando soa estranho, sempre aparece algum idiota de um Bertone ou outro para dizer, isso é chocante, isso é absurdo. Por quê? Porque ele raciocina baseado na mídia. E não na informação especializada que ele, como historiador, teria obrigação de ter. Então, no Brasil, vamos dizer, um debate, não há diferença entre debate popular e debate erudito, porque não tem erudito. Você entra na Universidade Brasileira, está cheia de Bertones lá. Né? Então, Bertone, ele lê a Folha de São Paulo, ele ouve o Globo, ele acredita naquilo. E raciocina baseado naquilo. Por exemplo, quantas vezes vocês viram, né, na TV brasileira, né, documentários falando de atrocidades americanas no Iraque ou até no Vietnã, etc, etc. Bom, quando você vai somar o número de vítimas, é irrisório em comparação com outras guerras. E quantas vezes vocês ouviram falar, por exemplo, de atrocidades chinesas no Tibete? Os chineses mataram 1 milhão de pessoas no Tibete, os russos mataram 1 milhão de pessoas no Afeganistão. Você nunca vê essas imagens. Então, quando a gente chega e diz, olha, se você for ver violência comparativa, os americanos, comparados com qualquer outro governo de uma potência grande, são um doce de coco. Tá certo? Então, só que a comparação, você entra no terreno da comparação com uma perna a menos. Você tem os argumentos, mas as informações estão faltantes. Você tem que rapidamente transmiti-las. Então, você está ali armado de informações novas, inéditas e chocantes. Você sabe que a maior parte da população, naquele momento, não vai acreditar. Precisaria de anos para acreditar. Como? Vocês precisaram de anos para acreditar no Foro de São Paulo. Quer dizer, depois de eu repetir durante 16 anos, acabaram acreditando. Só que quando acreditaram era tarde. O Foro de São Paulo já dominava metade da América Latina. Mas no começo, quando eu falava de Foro de São Paulo, sempre apareceu algum Bertone para dizer, mas isso é chocante, ele veio dizer coisas absurdas. Você está entendendo? O controle do fluxo de informações é a maior arma política que existe. E hoje em dia esse controle já está estabelecido de maneira muito firme. No Brasil, a esquerda dispõe do controle completo do sistema de mídia desde o tempo da ditadura militar. Você não tinha um único jornal que fosse dirigido por gente de direito, para não dizer que não tinha nenhum. Tinha a Folha da Tarde, que era a edição vespertina da Folha, que era um jornaleco que vendia 2.000 exemplares por dia. Ali tinha 2 caras que eram puxa-saco do governo
dos quais eu era inimigo pessoal, aliás, que era o Sérgio Paulo Freire, Antônio Ário Júnior, tá certo? Eram os únicos direitistas que tinham na direção de jornais na época. O resto a esquerda controlava tudo. E já naquele tempo, dentro do tempo da ditadura, eliminava e boicotava as vozes da direita que tinha lá. Pois não calaram o Gustavo Corsão no Globo, porra. Né? O Luiz Garcia não se gabou publicamente e ele nós conseguimos tirar o Gustavo Corsão. Isso foi no tempo da ditadura, porra. Então, quer dizer, vocês têm 50 anos de informação selecionada com base nos interesses da esquerda e vocês se alimentam disso e acreditam. Ora, eu também, se não fosse ter estudos mais especializados, eu também acreditaria. Só que é o seguinte, eu vou estudar e fico sabendo outras coisas que vocês não sabem. Só que eu entro aí com desvantagem, porque as minhas informações são novas e não têm credibilidade pública automática. Então daí sempre aparece algum Bertone escandalizado, mostrando a sua incultura. Porque o povão não tem acesso a essas informações. Mas você, como historiador, rapaz, você teria obrigação de ter acesso. Então vamos perguntar para quantas biografias de Francisco Franco você leu? Nunca nenhuma. Eu li algumas. Se pedir para você, me dê aqui o nome de 10 historiadores da Revolução Espanhola. Você não sabe, você não sabe nenhum. Então, é claro, você raciocina com base em informações de mídia popular. Eita vida, é duro, né? Então agora aqui, o Jorge André Carneiro da Cunha me pergunta. Queria saber sua opinião sobre o excesso de líderes latino-americanos de esquerda supostamente doentes de câncer. Lugo, Rousseff, Kirchner, Castro, Silva, Chaves, Ed Catero. Seria castigo dos céus? Falou, eu não sei. Eu não tenho linha direta com Deus para saber essa coisa. Tá certo? Mas, se é castigo de Deus, seria merecido, né? Então, se não é bem trovado.